Olá, pessoal! Durante as décadas, o ensino sobre a África e os africanos foi fragmentado, o que empobreceu o conhecimento pleno desse continente. Na aula de hoje, nós trataremos um pouco mais sobre essa defasagem, certo? Na disciplina de geografia, os estudos eles abordavam a extensão territorial deste continente, a população, os conflitos políticos, ressaltando o alto índice de pobreza, de doenças, como ebola, AIDS, cólera. Já na disciplina de história, o Egito ganhou destaque, como também o deserto do Saara. Porém, esses locais eles não eram claramente associados como pertencentes ao continente africano. Então, uma parte significativa dos estudantes do ensino fundamental das décadas de 80 e 90 tinham uma noção de que a África era um país ou citada como um continente sem variedade cultural, social, econômica e política. Da mesma forma, o contato inicial que se tinha da África era através da abordagem sobre os negros escravizados. Assim se criou uma visão de que a África surgiu a partir dessa triste história, criando a ideia então do povo cultural e historicamente empobrecido. Pessoal, não podemos esquecer que o continente africano é um dos mais antigos da história. No entanto, há uma falha acentuada por parte da história ao tratar deste continente, destes povos e da infinita riqueza cultural contida e advinda deste lugar. Há provas científicas sobre a sua antiguidade, assim como as atividades de agricultura, de subsistência, existência de pequenas aldeias e provavelmente fundição de ferro. Já havia uma história muito antes de diversos países surgirem, por exemplo, o Brasil, o que não impossibilitou que muitos países subjugassem os africanos, impondo o seu domínio e a sua cultura. Foi por volta do século I que os grupos de aldeias nesse território começaram a se reunir em microestados, dando início à lenta evolução política. Povos de língua de trono nígero, eles tentaram se instalar, por sua vez, mais tarde, no oeste da África Equatorial. E seguindo o curso das águas, os pioneiros avançaram rapidamente e por volta do ano 1000 já tinham penetrado em toda a região. Muitos deles somaram a atividade agrícola, a posse de alguns bois. Uma parte dos povos africanos desde a antiguidade já exerciam atividades de agricultura, pecuária, adubagem e irrigação. Já desenvolviam as negociações com outros povos. Essa diversidade de atividades ocorreu muito antes do desenvolvimento de inúmeros países europeus, sendo inclusive contemporânea à era cristã. A África, berço da humanidade, foi o local de surgimento de várias atividades importantes como a fundição de ferro e a agricultura. Os botânicos afirmam que muitos dos grãos alimentícios africanos evoluíram a partir de plantas locais, o que contradiz a ideia antiga de historiadores de uma difusão de agricultura a partir de um único lugar, o crescente fértil do Oriente Médio. Ou seja, a agricultura nasceu na África. O cultivo de vegetais surgiu quando as populações descobriram que os tubérculos, como inhame, eles poderiam se renovar caso fossem cultivados. A palmeira de dendê, de onde se extrai o óleo, era cultivada tanto nas zonas de florestas como também nas savanas. A história da produção do peixe seco ocupa grande espaço na história de muitas sociedades africanas, no processo iniciado há mais de 10.000 anos. E há cerca de 6.000 anos, a África Central ela passou por um processo de domesticação de animais que incluíam cabras, ovelhas, porcos, galinhas e nas zonas mais propícias, como pasto adequado, o gado selvagem se transforma em rebanhos domésticos. Por meio dos traços das pinturas rupestres e dos ossos pré-históricos é possível reconstruir essa trajetória. É estarrecedora a forma
que o continente africano ficou invisível aos olhos dos educadores de décadas anteriores, é um erro os estudantes não terem acesso a essa gama de informações sobre um continente que difundiu conhecimentos importantes às sobrevivências das sociedades atuais. Essa omissão sobre a contribuição africana para as demais sociedades é bastante injusta. Foi deixado de atribuir a quem seria de direito os méritos pela criação de métodos que são utilizados para a expansão de diversos ramos de atividade, os quais beneficiam a humanidade até os dias atuais. A agropecuária sempre foi uma atividade de suma importância para o desenvolvimento da economia, principalmente a brasileira. Outra atividade comercial importante é o peixe seco, que até hoje é muito comercializado nas cidades litorâneas. O que prova que, mais uma vez, a África passou invisível na história, pois antes mesmo da Europa ser uma grande potência, ela já descobria e difundia conhecimentos importantes e indispensáveis para a sobrevivência do homem. Nós temos aqui a arqueologia, provando a existência de tais atividades milenares. No entanto, o foco que serve como insight, para que a África seja lembrada, ainda é a escravidão. Pessoal, nossa aula fica por aqui. Nos encontramos em breve, ok? Até mais!